Agora uma pergunta muito comum, mas Ares, como que eu inicio uma conversa? Bom, essa pergunta daí é uma que eu me fiz muito quando eu era bem jovem e quando eu iniciei nessa área de dinâmica social, falando, o que eu falo para ela? Como eu disse, não é tão importante o que você fala, mas como você fala. Ou seja, a maneira como se comunica, lembra? Linguagem corporal, tom vocal. Então você vai entender que a partir de um tempo que você estiver praticando isso, não vai interessar muito se você pergunta uma informação, se você conta uma história no início da conversa, ou se você simplesmente fala, oi, tudo bem? Porque a maneira da sua comunicação vai ditar muito como você é recebido no grupo, bem mais do que o conteúdo do que você fala. Mas eu sei que, principalmente para quem está iniciando nessa área, ter umas rodinhas como aquela para andar de bicicleta quando a gente é pequeno é muito bom e pode ser útil, apesar de que você não deve sempre andar com as rodinhas. Conforme você vai evoluindo, você tira as rodinhas e está livre para descer aquela ladeira livre, leve e solto. Mas a primeira forma de iniciar uma conversa seria basicamente utilizar esse oi, tudo bem, pensando que sua linguagem corporal está boa, lembrando de utilizar uma boa linguagem corporal. Então, se está ali um grupo, eu falaria, e aí pessoal, oi, tudo bem? Como é que você tá, moça? Inclusive, essa é uma das formas que eu mais inicio conversa hoje em dia. Se um dia você tiver a oportunidade de sair comigo pra noite, você vai ver que a maior parte dos grupos eu chego e falo, oi, tudo bom? E aí, como é que você tá, moça? Ou então, e aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? A partir daí eu desenvolvo, né? Mas eu compreendo que me demandou uma certa prática de só falar o oi, tudo bem e vir com as coisas meio que ali no momento. Então, por isso, eu vou listar além do oi, tudo bem, algumas outras formas de iniciar uma conversa que eu mesmo já utilizei durante algum tempo e que às vezes, vez ou outra, eu ainda utilizo. O abridor mais clássico de todos é o abridor de opinião. O abridor de opinião é basicamente você perguntar uma opinião casual sobre alguma coisa. Um deles é esse daqui. Pessoal, me diz uma coisa. O que vocês fariam se achasse uma caixa de fotos, cheia de fotos do seu atual com a sua ex? Aí elas blá 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 vão perguntar, né? E aí você vem com uma pequena história para ilustrar o porquê de você ter perguntado aquilo. E nesse caso, essa história é mais ou menos assim. É que um amigo meu, o Márcio, ele encontrou uma caixa de fotos, cheia de fotos da ex dele com a atual. E parecia ser algo bem antigo ali. Ele ficou se perguntando, por que isso está aqui? Que coisa bizarra. Vocês acham isso algo muito estranho mesmo? E dessa forma elas vão conversar e você teve um assunto inicial para mantê-las engajadas dentro da conversa. Então, um abridor de opinião é uma forma de você iniciar uma conversa tendo um assunto ali e se mantendo um pouco mais no controle, um pouco mais tranquilo, porque você vai estar dando um material para as pessoas discutirem sobre aquilo. É algo que quando eu iniciei, eu costumava utilizar, principalmente porque eu estava com as rodinhas no início, né? Então se você está bem no início, esse tipo de abridor pode se fazer interessante. O outro abridor de opinião, por falar nisso, esse é até mais engraçado, eu lembro que eu perguntava bem assim, pessoal, vocês acham que eu tô parecendo gay com essa roupa daqui? Aí eles discutiam entre si, é que eu saí do banheiro agora há pouco, um cara tentou pegar na minha bunda assim, olhou pra mim e falou, gostoso. E aí isso gera um ambiente positivo, porque é uma situação engraçada, né? Uma conversa engraçada. Então o grupo vai ali discutir sobre isso, provavelmente dá algumas risadas e você vai ter quebrado o gelo logo de cara. Então são dois exemplos de abridores de opinião bem simples que você pode testar aí por si mesmo, ver que eles são muito bons para que você engaje uma conversa no início ali de uma interação. Um outro abridor que é bastante simples é você utilizar algo do ambiente para poder você iniciar a conversa, é o chamado abridor situacional. Então digamos que você está num bar, você achou legal a decoração, aí você viu um grupo de mulheres ou viu uma mulher e fala, hey, você viu a decoração ali? É bem legal, né? É um tipo de pintura muito diferente. A propósito, meu nome é Ares. Quando você inicia a conversa assim, em situacional, você pode pegar qualquer coisa no ambiente. Você pode pedir informação sobre alguma coisa. Por exemplo, você pode virar e falar, ei, você sabe onde que é o bar mais próximo aqui? Lá, o bar é ali, blá blá blá. Aí você se apresenta e fala, a propósito, meu nome é Ares.
e aí inicia a conversa. Então o abridor situacional é algo muito corriqueiro mesmo. É você ver algo ali no ambiente e utilizar isso para iniciar uma conversa. Uma outra maneira de você iniciar a conversa, e essa aqui se você quiser realmente ver se vai ocorrer algo logo nos primeiros minutos da interação, pode ser interessante para você tentar isso que eu te disse, ou para experimentar demonstrar interesse, se você tiver dificuldade nisso. E o abridor direto é basicamente você demonstrar interesse logo de cara. Quando você vê uma mulher passando e você fala: "Hey, eu gostei do seu estilo, você é bem bonita, prazer, Bruno." E aí quando você se apresenta, você desenvolve a interação dali. Então fica bem claro o interesse e aquela tensão inicial logo. E pode ser interessante em algumas situações, eu não vou dizer que todas, mas em algumas situações é interessante utilizar e testar esse abridor direto. E claro, há maneiras de você abrir sem falar nada. Isso é muito bom para ambientes que são muito barulhentos, ou se você quiser testar a sua linguagem corporal e a sua comunicação só através da expressão facial, linguagem do corpo, e se valer disso. E é muito interessante fazer isso. É um tipo de abridor que eu costumo utilizar muito hoje em dia, principalmente quando sai em festas. O primeiro deles é gesticulando. Se a mulher está passando por você, você gesticula, vai fazendo mímica, por exemplo, você vira para ela e faz. Aí de repente ela ri. Você pode dar um passo para frente, muitas vezes você vai ver que ela pega na sua mão. Então você pode puxar e inicia a conversa. Então esse tipo de abridor pode funcionar muito bem em ambientes barulhentos, então quando ela está passando rápido. E é muito divertido de você testar isso, porque você vê como está a sua expressividade. E além de que é algo diferente do que eu simplesmente iniciar conversando. Então vale muito a pena tentar e eu recomendo porque é bastante divertido. Outra forma de iniciar uma interação sem você ter que falar lá ali no início é você fazer simplesmente o high five. Então você está passando ali por um ambiente barulhento e tudo mais, você pode simplesmente olhar para a menina e aí ela pega e dá o high five. Quando ela dá o high five, você pode entrelaçar, puxar, iniciar a conversa e começar a desenvolver a interação dali. Então é outra forma de você iniciar a conversa unicamente utilizando o seu gestual. Sintetizando isso tudo, você viu que existem várias maneiras de você iniciar a conversa. Agora você não tem mais aquela desculpa de eu não sei o que dizer. Até porque eu te ensinei a conversar sem precisar necessariamente das palavras. Então você consegue agora iniciar uma conversa das mais diversas maneiras, de uma forma que você vai conseguir se sentir muito mais confiante nesse repertório dentro da sua mente.